Olá, turma, tudo bem? Bora fazer a lição, não, né? A aula do capítulo 3 da apostilinha de vocês? Então tá. A terceira aula, ela fala sobre o processo de queda do Império Romano, que vai dar origem ao chamado feudalismo ou Idade Medieval, certo? E para a gente entender como que acontece a, a transição para o sistema econômico feudal, a gente tem que falar um pouquinho sobre o processo de invasão. Então, hoje nós vamos falar sobre os bárbaros, certo? Então, eu começo a nossa aula com esta fala. Na verdade, esse desenhinho, né, que a gente chama de charge. Tá escrito assim: filho, só existem apenas dois tipos de pessoa no mundo. Aí do outro lado ele fala: bárbaros e não bárbaros. Aí o filho pergunta: de acordo com quem, pai? E ele responde: com os não bárbaros. Então hoje nós vamos saber quem são os bárbaros, certo? E vamos falar dos dois principais bárbaros, né, que nós tivemos e que geraram um processo de transformação do modo de governar, de praticar a economia e de organizar a sociedade. Perfeito? Então, quando a gente pensa em bárbaro, normalmente vem na nossa cabeça assim: pessoas cruéis, sujas, fedidas, sem dinheiro. O que mais que vocês poderiam falar para mim? Pessoas brutas, violentas, mal educadas, rudes. Enfim, vocês podiam falar um monte de coisa ruim dos bárbaros. Um monte, cara. E aí eu iria falar para vocês: haha, então vocês todos são romanos. Não. Por que que eu iria falar isso? Porque a visão que vocês têm de um bárbaro é a mesma visão que um romano tinha. Quando nós chamamos uma pessoa de bárbara, a gente está dizendo que ela é uma pessoa ruim, né? E que ela é uma pessoa malvada, violenta. Então nós temos um olhar romano. Por quê? Porque a gente está julgando a pessoa sem conhecer, né? Uma outra coisa que vocês poderiam falar, pessoas, como que eu posso dizer, viajantes, né? Que entram, fazem a bagunça na nossa casa e vão embora. Isso não deixa de ser uma visão de romanos, né? Porque bárbaros não significa nada disso. Se nós pararmos para pensar de fato o que seria bárbaro dentro de um olhar romano, seria muito igual ao que vocês pensavam. Cruéis, rude, violentos, sujo, fedido, mal-humorados, enfim. Mas se nós pensarmos de uma forma histórica, se nós pensarmos como um historiador que analisa a sociedade, o bárbaro nada mais é que o quê? Se ele invadiu é porque ele veio de algum lugar, não é? Então ele é um estrangeiro, perfeito? Se ele é estrangeiro, ele não fala a nossa língua, ponto. É só isso. Então, bárbaros, professora, é só uma pessoa estrangeira que não fala a nossa língua? Sim, só isso. Mas então por que eles lutam, porque eles brigam, eles matam? Porque eles vivem um processo de sobrevivência, né?
E dentro desse processo de sobrevivência, a gente acaba cometendo violência, perfeito? Então, vamos retomar só um pouquinho aqui, para a gente não se perder. Bárbaros. Dentro do olhar romano, são todas as pessoas que não falam a língua romana, que é o latim, certo? Então, tem uma cultura diferente, não a cultura romana. Então, essas pessoas, independente se ela é boa ou ruim, para os romanos são consideradas pessoas bárbaras. Perfeito? Para a história, o que são os bárbaros? Para os historiadores, são pessoas estrangeiras. Simplesmente isso, tá? São pessoas estrangeiras que tinham o seu modo de vida, né? E não falam as nossas línguas. Hoje nós não podemos chamar de de bárbaros, porque a gente sabe que a gente trata uma pessoa que vem de outro lugar como estrangeiro, né? Como turista, e não como bárbaro. Perfeito? É simples assim, professora? Simples assim. A gente não precisa de muita coisa para entender o que são bárbaros. Agora, professora, por que havia essa violência? Por que esses bárbaros faziam e acabaram adquirindo esta imagem? Vamos para o próximo item. Perfeito? Nós temos dois bárbaros que nós vamos falar. Existem vários. Existem os vikings, existem os visigodos, os francos. Nós temos vários, uma lista imensa de bárbaros. Porque você tem que lembrar que antigamente a sociedade era formada por grupos. Se esse grupo era grande demais, ele se fixava à terra. Aí nascia uma pequena aldeia, uma pequena vila, ia crescendo, virando um país. Mas, se o grupo era pequeno, ele caminhava, ele vivia caminhando. E toda vez que ele precisava de alimento, ou ele precisava ampliar o seu espaço para colocar o seu grupo, ele invadia. Havia o processo de invasão, tá? Dentro desses bárbaros que eu te apresentei, nós vamos estudar apenas dois: os germânicos e os francos, porque são eles que vão dar todo um processo, né, origem a todo um processo de transformação de um período imperial, de um período onde você tem reis e imperadores, para um novo sistema de economia, uma nova forma de governar, de adquirir riquezas e de organizar a sociedade. A gente vai mudar todas essas estruturas que a gente chama de PES, política, economia e sociedade. São esses dois grupos que vão dar origem a esse processo de transformação. Perfeito? Então, nós vamos começar com os germânicos. Aí você tem aqui uma foto, né, que eu coloquei, um desenho, que é característico do povo romano, perdão, do povo germânico, tá? E aqui é apenas uma charge, onde eu mostro, e agora? O que a gente faz, né? Então, quem eram os germânicos? Eram pessoas que viviam em grupos, tá? Esses grupos, eles se moviam de um canto para outro, sempre que havia necessidade. Por isso, eles eram semi-nômades, tá? Quando eles precisavam, eles saíam do seu espaço físico e mudavam para o outro. E o que impulsiona ele a mudar de local? O crescimento populacional e a ausência de comida. Perfeito? Os germânicos possuíam um líder, que ele era responsável pela organização deste grupo.
esse líder, ele age em comum acordo com o grupo. O que significa comum acordo? Se todo mundo concordar, ele põe em prática aquilo que o povo decidiu, tá bom? Viviam da agricultura e do pastoril, né? Eles criavam animais, perfeito? Essa sociedade, ela, na verdade, esse grupo, ele passa a invadir quando há necessidade. Então, vamos lá para o processo de invasão. Por que eles invadiram o Império Romano Ocidental? Porque eles buscavam novas terras. Lembra que eu disse a vocês? Eles só mudam de lugar quando há necessidade. Então, aumento do grupo, alimentação, ausência de alimentação. E um outro item também provoca a saída de um grupo para um outro lugar, que é também eles sofrerem invasão, que foi o caso dos germânicos. Os germânicos, eles estavam passando por um processo de invasão, só que vindo de quem? Por parte de quem? Por parte dos hunos, perfeito? Então, esses hunos vão invadir o território germânico e vai empurrar eles para um outro território. E qual é o território mais próximo deles? O Império Romano Ocidental, perfeito? Por isso, eles invadem o Império Romano Ocidental e começa ali um processo de briga, de luta pelas terras, tá? Obviamente, como que o imperador do momento ele vai tentar resolver o conflito? Doando terras, certo? Ele pega pedaços de terras, porções de terras e doam para os germânicos, para assim acabar com o conflito, as mortes e as brigas, certo? Essas porções de terras, lá na frente, eu vou mudar o nome. Não vão ser porções de terra. A gente não vai falar, é uma porção de terra. Nós vamos falar feudos, tá? Então, fica aí a deixa. As porções de terras, lá na frente, vão se chamar feudos. Então, feudos significa porções de terras, certo? Ó, 3 vezes ou mais eu falei para vocês gravarem e grifarem e anotarem para não se perder, perfeito? Então, essas terras elas vão ser doadas para os germânicos para evitar os conflitos e a partir do momento que elas são doadas, nós vamos ter uma mistura dos grupos germânicos e romanos, certo? Com o passar do tempo, eu vou ter pessoas germânicas se casando com pessoas romanas, perfeito? E aí nasce uma sociedade diferenciada, certo? Começa a ter uma sociedade diferenciada. Os grupos que ficaram mais próximos de Roma, esses grupos vão ter a sua cultura mantida de acordo com Roma. Então, por exemplo, a religião católica. Os grupos mais afastados de Roma vão permanecer as características germânicas, como, por exemplo, a religião que vai ser espírita, né? Ou, como vocês preferirem, as pessoas vão ser espirituosas, né? Elas vão ser pessoas que acreditam que existem outros que auxiliam a Deus, né? Então, a cultura vai ser alterada, certo? Tanto a forma religiosa como a cultura. Quer um exemplo? Todo mês de julho, né, de junho, a gente tem a festa junina e a chamada pula fogueira, certo? Uma tradição germânica, tá? Até mais, turminha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato. Beijos!